Olá, eu me chamo Karina Guimarães, eu sou professora de Direito Internacional do curso Postulande e eu vim aqui trazer a primeira aula para vocês sobre responsabilidade internacional do Estado, que é um tema tanto quanto recorrente nas provas da OAB. E para a gente começar a entender esse tema, primeiro temos que entender o Estado como um sujeito de direito internacional. O que seria isso? A gente tem que ter em mente que o Estado ele é um ente soberano, ou seja, ele vai determinar quais são as normas que ocorrem dentro do seu próprio território. Só que ninguém vive sozinho. Então, quando um Estado tem que conviver com o outro na chamada comunidade internacional, tem que se ter em mente que cada Estado vai ter a sua soberania, vai ter as suas regras e que para ele conviver com outros Estados, ele vai ter que ceder um pouquinho sobre a sua soberania. Ou seja, cada um cede um pouco para coexistir nessa comunidade. E aí, quando ele está como sujeito dessa comunidade, sujeito de direito internacional público, ele adquire responsabilidades, direitos e deveres. Então, aqui eu trouxe como conceito que eles possuem a capacidade de manter essas relações no âmbito internacional, celebrar tratados, criar organismos, etc., e possuir esses direitos e deveres. Quais são os elementos constitutivos do Estado? Ou seja, o que faz um Estado ser um Estado? É ele ter um território, povo e governo soberano. E aí, quando ele é sujeito e ele adquire essa responsabilidade internacional, a gente tem que ter em mente o conceito da responsabilidade. E eu queria deixar aqui claro que eu até botei entre parênteses Paulo Portela, ele é o doutrinador que eu segui para montar toda a aula para vocês, então tudo que a gente vê aqui é Paulo Portela, ele é o autor que eu sempre indico no tocante de direito internacional, então já fica aqui uma dica para quem tem interesse em se aprofundar nesse tema. Enfim, a responsabilidade internacional ela é o conceito do direito civil que a gente já conhece, a responsabilidade civil do ordenamento brasileiro, só que ele se expande para o campo internacional. Então a gente vai ver aqui muitas coisas que vocês provavelmente já viram nas aulas de civil e em alguns momentos aqui até de penal. A responsabilidade surge quando um Estado ou organização internacional descumpriu uma norma internacional e causou dano a outro sujeito, ou seja, um sujeito de direito internacional causando dano a outro sujeito. Não necessariamente são danos ilícitos, pois pode haver atos lícitos causadores de danos. Vamos supor, a exploração de petróleo em uma região e esse petróleo vaza. Ele não fez um ato ilícito, mas gerou um dano. Então ele é responsável pelo dano que causou. O caráter é patrimonial e moral. Ou seja, aqui a gente não fala de responsabilidade penal, não fala em repressão ao Estado. É sempre uma reparação devida patrimonialmente. Ou seja, não são todos os tipos de violação que se caracterizam como responsabilidade internacional. E ela se fundamenta no fato de que o Estado deve cumprir as obrigações internacionais livremente e não causar dano ao outro. Quando ele viola uma desses fundamentos, é gerada a responsabilização.